Fala, meus amigos, beleza? Professor Musulão aqui, mais uma vez. Nesse vídeo agora, dica de história número 5, eu vou falar sobre uma questão que muita gente tem perguntado no Instagram e às vezes fica vago, né? Fica difícil para entender. É sobre a questão de como é que o governo da ditadura militar do Brasil foi de fato autoritário. Bom, sobre isso, né, é preciso dizer que ele entrou por meio de um golpe civil-militar. Civil porque teve uma parte, teve um apoio de uma parte, né, de uma parcela da população, uma parcela que, embora considerável, era minoria, era uma minoria muito mais atrelada às elites, embora não fosse só a elite, né? Teve aí um conjunto de profissionais liberais e de classe média que participou desse golpe, que apoiou os militares, mas que depois também foi excluído pelos militares do campo do poder, do processo de deliberação, né, de execução de mandos e desmandos, né? Então, enfim, teve o golpe civil-militar, mas a ditadura se configurou como militar. Por que militar? Porque os ditadores foram generais, foram ligados ao exército, ligados de um modo mais amplo às Forças Armadas, e dá para até listar, né? Foram 5, foi o Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur de Costa e Silva, o Gastarraso, Emílio Gastarraso Médici, e depois, qual que foi o outro depois? Esqueci agora, e aí por fim o João Figueiredo. Então tivemos esses 5 generais aí, e antes deles ainda um deputado que foi o Mazzilli, esqueci o primeiro nome dele também, Ranieri Mazzilli. Esses caras aí, essas pessoas, né, essas figuras, elas estiveram no poder, um poder ligado ao poder executivo, desde o começo ao fim desse período de 21 anos da ditadura militar. Quando eu falo poder executivo, eu me refiro sim a todo o poder político que a gente entende tripartite, né, dividido em 3 poderes menores, autônomos, independentes entre si, mas que devem trabalhar juntos, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes que surgiram como conceito, como uma tese proposta pelo Montesquieu, um pequeno nobre da França, antes da Revolução Francesa, né, no contexto do Iluminismo, e que hoje uma grande parcela aí dos países no mundo utiliza essa divisão do poder político em 3. Né? No Brasil, quando o golpe civil-militar aconteceu, e depois do Ranieri Mazzilli entrou o Castelo Branco, que foi o primeiro general, presidente general, e portanto estão dando início ao governo dos militares, né? Ele já começou botando na gaveta a Constituição vigente da época, que era a Constituição Federal de 1946, uma Constituição que já era então a 4ª Constituição republicana da história do Brasil e a 5ª Constituição de toda a história do Brasil. Então foi colocado na gaveta e no lugar dela, com uma força muito maior do que dela para tomar decisões, né, vieram os atos institucionais. E esses atos institucionais, então, eram os decretos. E aí eu já respondo a pergunta: como é que o governo ditatorial da ditadura militar governou? E por que ele é configurado como autoritário no Brasil? Ele governou por meio dos atos institucionais. Então tem aí, né, muito badalado, muito apresentado em ambiente escolar, o AI-1 até o AI-5, né? E aí o AI-1 foi o primeiro decreto, depois vieram outros atos. Esses atos aí, eles fecharam um congresso, que diminuiu não, né? Cancelou totalmente aí a participação popular, porque não tinha nem representante da população no processo de tomar decisões, de fazer leis ou de qualquer outra coisa do tipo aí, né? Então aí começa o autoritarismo. E aí você pode falar assim: ah, mas pô, professor, teve a Constituição de 67, né? Então já a 6ª Constituição do Brasil. Sim, de fato, teve essa Constituição aí, mas quando ela foi outorgada, vale aí saber disso também, ó. A palavra outorgar significa que você entrega e enfia a goela abaixo, né? Você impõe, diferente de promulgar. Por que a Constituição de 1967 foi outorgada?
Porque os militares e a sua junta militar, né, a sua cúpula do poder, foi lá, escreveu, redigiu o texto e tal, e impôs. Não teve ali discussão, não teve debate, não teve discordância, contestação, não teve população e nem representantes da população participando daquele processo lá. Então ela foi outorgada, né? Teve uma outra Constituição que também foi outorgada no Brasil, que foi a do Estado Novo de Getúlio Vargas. E outra ainda que foi a primeira de todas, né, a do Dom Pedro I. Enfim, por isso, o governo, então, ditatorial, ele foi autoritário porque ele governou por meio de decretos, ele era uma ditadura, né? Tem lá a junta militar e os generais, presidentes militares que ditam as regras nesse sentido aí. E aí, claro que você pode acrescentar, então, todo o resto, a consequência disso, né? De ter uma junta ou uma única pessoa ditando as regras, que é a censura, falta de liberdade de expressão. Soma-se a isso que o Estado foi muito interventor na economia, a despeito de certas defesas que vão falar que não, né, o Brasil super lucrou, super produziu, mas não, né? A política nacional desenvolvimentista estava lá forte ainda, né? O espírito dela estava forte ali, maquinando as decisões desse governo aí ditatorial, beleza? Então, por isso. E essa foi a dica número 5 de história.